Fala pessoal, muito bom dia. Bruno Mazzoni comentando hoje mais um Café e Dividendos, o último, provavelmente o último da semana, né? Amanhã, quarta-feira, vou estar indo para Santa Catarina, tá certo? Vou ficar lá por uns 10 dias, creio eu, até o dia 22/23, até o final de semana, não esse, o próximo, tá certo? E eu não sei se eu vou conseguir manter o café, né? Por ser ao vivo aqui com vocês. Devo manter, óbvio que eu vou manter os vídeos diários, tá certo? Mas devo tirar aí uns 10 diazinhos que estavam prometidos para mim mesmo já desde dezembrão, tá certo, pessoal? Vou aproveitar a oportunidade, vou lá para SC, tá? Galera de SC, aí estarei mais ou menos por perto. O que eu gostaria de falar é o seguinte: como eu vou ficar um tempo de fora sem fazer o morning call, fiquem mais do que à vontade para mandar e-mail para mim, tá? No clube.dividendos, deixa eu colocar para vocês aqui, clube.dividendos@gmail.com, tá? Sugerindo conteúdos para o nosso Morning Call aqui. Eu sei que o pessoal que me assiste aqui do Café e Dividendos é bem específico do canal, né? Muitos só assistem o Morning Call, então mandem para mim sugestões, gráficos, a dinâmica de vídeo. Estarei aceitando, já que eu não vou produzir mais por 10 dias aproximadamente o café, tá? Mandem para mim sugestões para que quando eu voltar, eu volte aí com o pé direito e até otimizado, tá bom? Bom, tirando essa parte, vamos lá a um resumão no dia de hoje. Hoje é dia 12. Aqui eu trago um gráfico só de histórico, tirado lá do Gringolândia, então créditos para o Renatão da Gringolândia, onde ele coloca aqui todas as oscilações de Bovespa de 95 para cá. Tá? Nós tivemos 2008 com a pior oscilação, com 41% de queda na base anual. Tá? Isso aqui é tudo fechamento anual. E 2021, 2020 foi um ano fraco, tá? Mas, por exemplo, um ano melhor do que 2010. Tá? Um ano melhor do que 2013, 2014, 2015, obviamente, tá? Mas sim, não foi um ano de retração, tá? Então nós não entramos oficialmente em um bear market, né? Estamos ainda em um bull market, tá? É muito importante ter isso em mente, pois se o Ibovespa, mesmo tendo o ano de pandemia, performou, tá? Conseguiu performance melhor do que, por exemplo, a Selic, melhor do que, por exemplo, o CDI. Tá, 2,92 aí na variação, lógico, né, do Ibovespa, tá? Não é tradeável aqui, é o índice, é o sexto. Mas para vocês terem uma noção, né, dei um pause aí para vocês verem aqui todas as mudanças e oscilações do nosso índice, né? 1999.com, internet aqui, né? Interessantíssimo essa oscilação enorme aqui de um bull gigantesco, né? Bom, tirando essa parte, vamos lá. Os principais índices à vista, né? Sempre começando com os Estados Unidos. Então, S&P, Dow Jones ontem fecharam em queda, tá? Nós tivemos hoje, estamos tendo na verdade DAX neutra, Reino Unido queda, Nikkei neutro e Hong Kong subindo 1,32. Então, olhos para a Ásia, olhos para a China, tá? Enquanto Europa e Estados Unidos retraem aqui, tá? A semana não começou muito pujante na parte compradora, vocês devem ter percebido isso, tá? Aqui no Brasil algumas ações específicas não param de subir. Eu vou falar sobre a Gradiente hoje, eu vou falar sobre a IRB, vou falar sobre a Sabesp, tá? EWZ, dólar como de praxe, tá certo? Petróleo, como é que está petróleo? Se recuperando, né, da quedinha de ontem. Então petróleo torna a nossa bolsa resiliente. Para mim, 57 a 59 é a região de resistência, principalmente 59. Então quem acompanha o café, assista a 2, 3 cafés anteriores ou qualquer café que eu fale sobre o gráfico de petróleo, vocês vão perceber quais são os meus alvos, vão identificar e está chegando, né? Então, por enquanto, acho que a onda é muito doce e deve continuar doce até, no meu ponto de vista, vamos colocar aí região dos 60 dólares, região dos 59 dólares. Tá? A partir dali começa a ficar um pouco mais equilibrado e deve ter os ursos morando por ali, descansando por ali. Tá certo? Então, por enquanto, temos ainda alguns dólares para subir até lá. Metal, como é que está o ouro? O ouro sobe 0,55, prata sobe 1%. Tá? Quando a gente pula para o minério de ferro, a gente vai ter o minério de ferro aqui caindo hoje 0,31, mas ainda assim lá nas alturas, né, 168 dólares. Tá? Hoje eu trago o contrato do ouro, deixa eu tirar aqui o disclaimer, contrato do ouro, então se recuperando, chegando na nossa, aqui é um gráfico semanal, tá? Chegando na minha região aqui 330 e do 319, tá? E eu falei, olha, deve lateralizar aqui igual o EWZ, tá? E não deu outra. Aqui fechou a semana entre esses dois pontos, teve aqui uma boa cauda vendedora e agora eu projeto aqui um zigue-zague
nessa região, tá? Nessa região. Sinais, rompeu, fechou, tocou de cima para baixo. Sinais, rompeu, fechou, tocou de cima para baixo. Então são as duas grandes regiões aqui de interesse. O ouro deve ser estável, deve ficar estável por algumas semanas, minha opinião, tá? A única resistência forte e única, exclusiva é essa aqui, ó. Tá? 330 a 458, pessoal, nada mais, nada menos. Aqui eu não vejo, apesar de ter um ponto aqui em cima em 342, eu não vejo como um ponto decisivo. Né? O 330 é muito mais decisivo e a primeira projeção, por exemplo, é 369,724, nada mais, nada menos. Tá? Para baixo, 319 bola é o suporte da semana. Trago também a prata, tá? A prata, um movimento bem parecido com o do ouro, porém teve retração forte. Tá? E essa retração está muito em linha com algumas retrações anteriores. Então, suporte aqui no fim de demanda de 23.975 e depois, somente se a gente vir para mais um mini crash aqui da prata, voltaríamos aqui para suportes. Então, a prata um pouquinho mais complexa para alta, né? Porque ela tem que vencer duas resistências e as duas são bem importantes para mim, tá? Principalmente o 27.575, testa de cima para baixo uma ou duas, tá? Aí ela vai ter caminho livre e eu vou projetar para vocês aqui alguns alvos, quando e se ela conseguir vencer o 27.575, certo? Legal, a gente volta aqui para as cotações, para o setor agrícola. Então nós temos hoje o cafezão, tá? Aqui no centro do vídeo para vocês. Café caindo 1,82, algodão subindo 0,83, soja 0,49, trigo 1,97, açúcar 0,45 e milho 0,30, tá? Trigo e milho subindo, trigo grande destaque do dia de alta, tá? Açúcar volta a subir, então São Martinho, você que está de olho, Cosan, você que está de olho também, tá? Algodão e soja, ótimo para SLC, ótimo para agro, tá? Então são ações que estão indo muito bem, tá? Nesse momento. Tá? Se você olhar o gráfico da Agro 3, por exemplo, você nem vai perceber que o rush natalino acabou, tá? Tá continuando no Natal. Então está muito bem por ali, certo? Interessante esse setor, tá? Caso a gente tenha aí dúvidas em relação à política norte-americana, por exemplo, de política internacional norte-americana, tá? Isso é muito importante. Tá? Ninguém está esperando sanções, ninguém está esperando protecionismo vindo do Biden. Então, por enquanto, esses caras aqui estão subindo bastante, tá? Bacana. O único cara que canetou contra eles aqui foi o Trump, tá? Principalmente com a soja brasileira, milho brasileiro, tá? Em relação ao consumo chinês. Então não esperam, pelo menos o mercado não está esperando mais protecionismo. Então se tinha um travamento de valor aqui pela China War, né? Pela Trade War, perdão, me parece que em 2021 não teremos mais. Porém, incógnita. Tio Sam ainda é uma incógnita, não se desenhou a política internacional, principalmente de comércio, tá? Norte-americana. Legal. Passado aqui do setor agrícola, pessoal, a gente vai para... Ainda continua no setor agrícola, mas deixa eu dar um zoom para vocês. Estou gravando de um laptop hoje. Apesar de ser HD, acho que fica menor para vocês as letras, né? Bom, as fontes, perdão. Futuros de gado engorda sobem 0,13, futuros suínos magros caem 0,30, tá? E aí a gente vem com o gado em pé, cai 1%. Então, retraindo aqui o setor como um completo, tá? O gado engorda ainda está resistindo, mas de novo, né? Olha onde está os suínos, quem acompanha o café aqui, perto dos 70, perto dos 140, acima dos 110. Então, todas as commodities aqui, tá, estão em alta, tá? Em alta. Só lateralizando, perdeu um pouco o acelerador, parou de pisar um pouquinho no acelerador, isso é verdade. Bom, do setor agrícola a gente vem para os índices futuros. Hoje não é um dia comprador de novo, tá? Nós tivemos um dia vendedor ontem para nós aqui, com small caps sendo os grandes destaques. Tá? Então, por mais que a sua Melius não pare de subir, Cash 3 não pare de subir, eu recomendo a todos vocês que gostam de história, né, e têm tempo, né, isso é importante. O podcast do Primo Rico, que eu acho que chama PrimoCast, criou lá um conteúdo de 3 horas sobre a história judaica, né? E uma das coisas que me chamaram a atenção se não me engano, o CEO e acho que 2 outros grandes administradores da Melius chamam Israel, e dentro da história de Israel ali, o nome é importantíssimo, tá? Tem um grande significado, e eu deixo aqui o spoiler para vocês, um pouquinho de superstição aí com o nome Israel e o pessoal que está no board da Cash 3, por isso que não para de subir, segundo o Primo Rico. Piadas à parte, ou brincadeiras, né, à parte, o podcast é muito bom, só que tem 3 horas. Então tem que aumentar a velocidade,
mas conta um pouquinho da relação entre judeus e prosperidade financeira, mas como detalhe, né? O principal realmente é a história do judaísmo, como se criou, como se fundou, quais são os principais valores e princípios. Interessante, divertido também, né? Se você escutar no carro numa velocidade alta. Então eu recomendo vocês lá no PrimoCast, se não me engano chama PrimoCast, o episódio deles lá da riqueza ou da história, na verdade, né? Dos judeus. Bacana, tirando essa parte aqui, então hoje deve ser mais um dia de queda para nós, queda barra lateralização, tá? Índices futuros eu trago também mais índices para vocês, como de praxe aqui. Então vocês podem perceber que quando o VIX, cadê o VIX aqui, ó? O VIX está caindo hoje 3,70, isso é bom, tá? Estados Unidos neutros, tá certo? Europa caindo. E nós temos Ásia, tá? Ásia neutro também. China subindo um pouquinho, Hong Kong subindo. Então hoje deve ser um dia melhor do que ontem, tá? Mas sem grande tendência. Então se você esperar ali as suas blue chips subirem hoje, talvez não seja o dia, tá? E não tem grandes notícias, né? O calendário hoje está bem chinfrim, tá? A única notícia é às 9 horas aqui, perspectiva energética de curto prazo, que não mexe muito com o mercado, não mexe nada com o mercado, para falar a verdade. Então hoje deve ser um dia lateral. Ontem foi queda, hoje lateral, tá? Inflação começa a desacelerar, então o consumo do brasileiro agora sem o auxílio, e também entramos em janeiro, fevereiro, março, abril, que é um período chato, tá? Deve desacelerar igual desacelerou aqui ano passado. A gente vê a curva do IPCA tendo mês a mês aqui, tá? Não é o acumulado. Mês a mês tendo uma queda, e agora a gente já entra num platô e eu espero queda aqui, tá certo? Então, o IPCA desacelerando, não porque a gente está melhorando, né? Mas sim, ou porque o câmbio suavizou, não. É porque a gente tende a diminuir consumo. Opinião aqui, cornetada. Bom, juros continuam aqui na base anual vendidos, então dentro do ano, né, a gente teve vendas. Aqui o Gringolândia traz desde novembro, tá certo? O saldo do gringo, na visão do gringo, está negativo, tá? Só que no saldo anual, se a gente pegar desde o segundo semestre, quando eles começaram a comprar, ainda é positivo, tá? Então gringos não vendem DI no curto prazo, né? Os contratos em aberto agora estão vendidos, então ninguém está apostando aí que o BC vai subir a Selic na próxima reunião. Basicamente uma manutenção dos 2% até o segundo semestre me parece ser o consenso, tá? É isso que esse fluxo atual mostra. Dólar virou para compra, então virou aqui, está bem volátil, esse é o dólar cheio, bem volátil o dólar, mas por enquanto comprado, tá? E aí eu trago o gráfico para vocês, gráfico semanal, para tirar um pouco da volatilidade, certo? E eu espero que essas três últimas demandas se repitam aqui, tá? Entre 11,5% a 14,5%, cerca de 600 pontos a 700. Então, por enquanto, subimos 500, falta mais 100 pontinhos ainda, na minha opinião, para terminar essa demanda. E eu tenho um ponto específico aí do mestre de dividendos em 5,612, tá? Como sendo resistência ali final. Aqui eu já trouxe os juros para vocês. Deixa eu só dar uma olhadinha. Perdão, pessoal. Perdão. Tava achando esquisito mesmo. Tá? Esse aqui é o gráfico dos juros. Tá? Então, compradaços. Agora sim. Desculpa. Tá? Esse aqui é o gráfico do índice Ibovespa. Tá? Então, o índice, sim, começou a ficar vendido. Tá? Índice cheio aqui. Tá? Índice cheio. O mini tá compradaço, então eles ficam fazendo arbitragem. Eu como sei que o mini índice é mais líquido do que o cheio, então eu vou sempre pelo mini, tá? Então aqui o cheio tá vendido pelos gringos e o mini tá comprado, tá? Então por enquanto vejo como muito difícil a gente ter timing bom para venda no mini índice, para quem opera day trade ou para quem faz hedge ou swing trade no mini índice, tá? Vejo problemático aqui a situação do mini índice para vendas, tá? Então lateralização, bandeiras, sabe, fundos duplo, fundo falso, rompimento falso, é isso que eu espero, tá? Já à vista a gente continua o ano comprador, então a linha verde aqui mostra o saldo comprador nas ações, agora o mercado à vista, então também, né, o bull market ainda não acabou, está com menos intensidade do que novembro e dezembro, com certeza, principalmente em relação a novembro, muito menor a intensidade, tá? Mas ainda não acabou, janeiro não é estatisticamente um mês de venda. Tá? Bom, aqui o EWZ, ele mais ou menos que tira uma foto do que eu acho que o mini índice vai fazer.
tá certo? O EWZ é muito mais técnico, então ele chegou numa região que eu venho falando com vocês de muita chatice, né? Muito equilíbrio, que é essa aqui, tá? Onde já foi bipolar, já foi resistência e suporte, deve namorar ali. Isso é um gráfico semanal, pessoal. A gente está 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas nessa região, tá? O OBV que eu utilizei aqui para ajudar a gente, por enquanto, compradaço, então a probabilidade de estourar para cima maior do que para baixo, tá? Então, caudas é o que eu espero, caso e somente se venha a romper o 35,96, caudas, tá? Inferiores, igual foi aqui, tá? Senão, vai ficar matutando aqui, ó. Se sair uma reforminha, se sair alguma coisa, algum papo, tá? Alguma agenda reformista, isso explode. Tá muito em cima de reforma no Brasil, de novo. Tá? 2021 com os mesmos problemas de 2019 é o que mais se parece conforme a vacina se aproxima, tá bom? Então sempre tendo aí na ótica do mercado a parte fiscal, a parte administrativa, tá? E tributária. São os 3 pilares aí que a gente precisa resolver, na minha opinião, para isso espichar para os 43. Caso não aconteça, a gente deve namorar aqui, deve ser um ano bem morno para o mercado financeiro, tá? Parecido com 2010. Talvez a gente tenha essa expectativa aí, tá? O único problema é que o dólar está nas alturas já, o que deve pressionar em algum momento, mesmo com falta de consumo, nossa inflação, tá? Mas por enquanto, sem sinal de venda técnico, tá? Não há sinal de venda, tá? Nenhum. Bacana. IRB eu coloco para vocês aqui, hoje o café é um pouquinho mais resumido, só trago a IRB para dizer que, galera, de novo, né? Mais do mesmo, repeteco. Então domingo eu posto vídeo. Hoje eu devo postar um vídeo da IRB, entre hoje e amanhã, tá? Mas IPO, boom, bateu ali no IPO, você espera o quê? Né? Espera venda, de baixo para cima venda, e é isso que está acontecendo. Precisa vencer o IPO, é a grande região da IRB, certo, pessoal? Então eu vou falar no vídeo de hoje do 7,17, do 6,25 e do Apocalipse em 4,68. Tá? E na parte de quem está feliz, de quem está otimista, 9,65, 10,81, 13,14, 13,94, 16,42. Mas para todos esses pontos aqui terem algum tipo de efeito, tá? E probabilidade maior, tá aqui, ó. Por enquanto os vendedores continuam ganhando, tá? Venceu, fechou o mês acima do 8,5, fechou o dia acima do 8,5, fechou a semana acima do 8,5, a gente começa a ter o mesmo ponto do 8,5 como suporte, tá? Como foi aqui em alguns momentos. Fechou abaixo, é resistência. É fato. IPO. Aqui um baita de um micaço que um amigo que eu conheci em bar aqui em Jundiaí, no famoso Pé na Jaca, barzinho simpático em Jundiaí, falou que tinha um fato relevante, isso há um mês atrás, ainda em 2020. E acho que ele acertou, porque o mercado está comprando a Gradiente sem parar. Saiu do 1,64 em agosto, está já em R$14. Tá? E a única parada que eu tenho para ela é 18,56 e o próprio R$10 é suporte. Tá? Então quem está no mico está se dando muito bem, parabéns. Tá? Essa é a Gradiente, subindo até, no meu ver, os 18,56. Já tem o IPO como suporte. Tá? Então se você traçar aqui as regiões de IPO, são suportaços aqui. Ó. Bom, região dos 4,50 a R$5, certo? Tentou, rompeu e já testou de cima para baixo. Tá? Sei que está difícil de ver, mas é um gráfico mensal. Esse teste aqui. Ó. Tá? Então foi para cima. Se a gente passar para o semanal, aqui não vai ter liquidez. Aí, ó, aqui, ó. Então conseguiu vencer, demorou aqui um mês e pouquinho, bum, explodiu, certo? Então é para cima. Sabesp, tá? Aqui sem desenho nenhum, eu quero mostrar para vocês que não tem gatilho nenhum de compra, tá certo, pessoal? Não tem. Tá? E quanto à queda, tá? Ela caiu e aqui parou. Nessa paradinha aqui, a análise técnica deu um presentão, baita volume, tá certo? Baita volume. Se você traçar essas duas linhas aqui, pum, resistência. Tá? Então, só colocar para vocês uma linha e a mais importante, essa aqui, ó, 52,75. Tá? A região entre 52 e 75. Tá? Põe amarelo aqui. Toda vez que o preço vier de baixo para cima, será resistência por aqui. Tá? Então, a tendência de alta para mim só voltará caso e somente se ela vencer o 52 e testar de cima para baixo. Que ela fez aqui, por exemplo. É esse movimento. Aqui é a região mais importante. Por enquanto, pessoal, a gente farei um vídeo dela, mas não vejo nenhum tipo de gatilho de compra. Tá? Nem nela, nem na Sanepar, tá? E provavelmente na Copasa também. Tá? O setor não está sendo muito querido aí de utilities. Tá?
Principais destaques de ontem, pessoal, vamos lá tentar trazer para vocês aqui para finalizar o cafezão. Então, Oi, ação mais negociada do dia, Iribi a segunda, Cogna a terceira, só bomba, né? Petrobras hoje deve voltar a ter dias mais compradores, Via Varejo, né, indo para os 14,85 de novo, postei vídeo no domingo sobre ela, Cash 3, Local Web, então tecnologia, né? Parece que o rotation está indo para a tecnologia, tá? E eu acredito que para o setor industrial um pouquinho também. Vou falar sobre a Pomo hoje, né? Vou gravar um vídeo sobre a Pomo hoje, não sei se eu vou postar. Na baixa, Eduque, principal destaque negativo de baixa aí para mim, Eduque. Certo, pessoal? Fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Muito obrigado a você por ter ficado até o final. Nem sempre eu apareço durante os vídeos, então deixa eu aqui me apresentar. Meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista CNPIT. Estou aqui no YouTube já há próximos de 2 anos, tá? Sempre comentando sobre ativos específicos ou um grupo de ativos. Então convido você que ficou até o final a visitar a minha descrição. Tem lá todos os conteúdos meus gratuitos para você que quer aprender sobre análise técnica, aprender sobre valuation, análise fundamentalista, tá certo? E também outros conteúdos curiosos sobre o mercado financeiro. E se você quer assistir sobre um ativo em específico, uma ação em específico, vá na aba playlists e digite, tá, o ticker ou o nome da empresa, mas principalmente o ticker da ação, e eu vou ter com certeza um vídeo para você lá, tá certo? Me apresento e fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.